Irmãos, estava aqui meditando em uma mensagem e o Senhor falou comigo. E é assim, quando o Senhor fala conosco, nós não conseguimos ficar tranquilos enquanto a gente não entrega a mensagem que o Senhor quer que a gente entregue. E o Senhor tem insistido comigo para que eu fale sobre o assunto da consagração, o assunto da entrega, o assunto do clamor. Este é o momento. Chegou a hora, irmãos, de nos entregarmos ao Senhor. Chegou a hora de clamar. Chegou a hora de trabalhar. Chegou a hora de entregarmos nossa vida realmente inteiramente ao Senhor. Porque o inimigo, ele não dorme, ele não está de brincadeira. Ele tem estratégias para tentar alcançar a vida daqueles que estão distraídos com as ilusões deste mundo. Para começarmos a ler a palavra do Senhor com a mensagem de hoje, vamos orar. Eterno Deus e amado Pai, nós louvamos o Teu nome, Senhor, porque Tu és santo. Glorificado seja, santificado seja, meu Deus, louvado seja, Pai, para todo sempre, eternamente. Te pedimos a Tua unção, ilumine as nossas mentes com a mensagem desta tarde, em nome do Senhor Jesus. Amém. Irmãos, a mensagem de hoje eu vou ler, está no livro de Joel, capítulo 2, eu vou ler primeiro o verso 28, diz assim, diz assim: promessa do derramamento do Espírito. E acontecerá depois que derramarei o meu Espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Vossos velhos sonharão. E vossos jovens terão visões. Por que isso ainda não aconteceu? Por que ainda estamos esperando por isso? Por que não recebemos esse poder ainda para sair e proclamar a mensagem, dar o alto clamor, como Deus quer? Porque eu tenho certeza que Ele quer. O que está faltando da nossa parte para a gente receber esse poder? O que está faltando da nossa parte para a gente ser abençoado com o Espírito de Deus e fazer a obra que Ele nos designou? Ou melhor, terminar essa obra que Ele nos designou. Eu estou gravando aqui do meu quarto, porque nesse momento lá fora tem muito barulho e eu não gostaria que nada interferisse, nenhum barulho interferisse nessa mensagem de hoje, porque Deus quer falar com você fortemente através dela, quer falar comigo, quer falar com todos nós.
fala aqui, o que nos chama a atenção é o seguinte. Fala aqui no capítulo 2, verso 28, fala que e acontecerá depois. Depois de quê, irmãos? Depois de quê? Já prestou atenção nessa palavra? E acontecerá depois. Então, para que o Espírito de Deus seja derramado sobre nós, é necessário acontecer alguma coisa antes. Não é depois, irmãos, é antes. Aí a palavra do Senhor diz aqui, Joel 2:28, e acontecerá depois que derramarei do meu Espírito. Vamos ver depois de quê? O que é que nós precisamos fazer para que a promessa do Senhor seja cumprida em nossas vidas nesse sentido? Aqui mesmo no capítulo 2 de Joel, a partir do verso 12, diz assim, vamos ver o que é que nós precisamos fazer para que depois o Senhor envie o seu Espírito sobre nós. Porque não vai ser de qualquer jeito. Não vai ser de qualquer jeito não, irmãos. Se você, se eu, se qualquer um de nós estiver com a vida dividida, com o coração dividido, acariciando o pecado em nosso coração e nossa mente, na prática do mesmo, não pense que você vai receber. Não pense eu que também vou receber. O Espírito de Deus, porque Ele não vai habitar na imundície, Ele não vai habitar na impureza. Precisa haver uma limpeza, precisa haver uma purificação, precisa haver uma consagração, precisa haver um reavivamento e uma reforma. Isso tem que acontecer antes do Espírito ser derramado, irmãos. Não fique pensando, eu vou esperar de braços cruzados o Espírito de Deus ser derramado sobre mim, para que depois eu tome a atitude de fazer uma reforma na minha vida, na sua vida. Tirar tudo aquilo que desagrada a Deus. Todos os dias Deus está falando conosco. Deus está falando com você. Deus está te mostrando, porque eu sei que Ele está te mostrando, porque Ele mostra para mim também. Ele tem mostrado para mim também. E eu tenho tentado, eu tenho lutado para que isso aconteça. Vamos lutar juntos para a gente poder receber o dom de Deus, poder receber esse poder e poder terminar a obra. Vamos ver o que nós precisamos fazer. O que é que está escrito aqui na palavra? O que é que nós precisamos fazer antes que o Espírito seja derramado? O que é que nós precisamos fazer? Será que precisamos fazer alguma coisa? Eu quero deixar claro aqui que eu não estou jamais falando que a nossa salvação é pelas obras. Tá bom? Sabemos que a salvação é pela fé no sacrifício de Cristo. Mas as obras acompanham aqueles que se entregaram ao Senhor. As boas obras acompanham a fé. Porque a palavra do Senhor também diz que a fé sem obras é morta. Então as obras acompanham, mas isso não quer dizer que nós vamos ser salvos através das nossas obras. Nada que a gente fizer
para obter próprios méritos. Nada que a gente fizer vai nos levar para o céu, a não ser que a gente faça por amor a Cristo e não para ser salvo. Tá claro? Então vamos lá. O que eu e você precisamos fazer para receber o Espírito Santo? Para receber a chuva serôdia prometida por Deus. Diz assim, a misericórdia do Senhor, a partir do verso 12. Ainda assim, agora mesmo, diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o vosso coração. E isso com quê? Com jejuns, com choro e com pranto. Com jejum, com choro e com pranto, irmãos. Não é com piadinhas. Não é com gargalhadas. Não é com conversas tolas. Não é assistindo a algo que não edifique. Não é se alimentando de qualquer jeito, porque somos o templo do Espírito Santo. Não é se vestindo segundo o gosto da minha carne. Não é agindo segundo as minhas tendências e inclinações, mas é convertendo o coração com jejum, com choro e com pranto diante do Senhor. Vamos ver o que aqui diz aqui mais. Rasgai o vosso coração e não as vossas vestes. Peço desculpa aos irmãos porque minha garganta não está muito boa. Mas se o Senhor mandou eu falar a palavra, eu vou falar. Porque no bom sentido o Espírito Santo me incomoda, eu não consigo ficar sem entregar a mensagem, eu tenho que entregar. Porque senão o Senhor cobrará de mim. E tem muitas almas que precisam ouvir essa mensagem hoje. Eu não posso pleitear mais depois de 13 dias sem gravar uma mensagem. E o Senhor está mandando eu fazer isso, eu estou fazendo. Prestem atenção. Porque isso é importante. Prestem atenção. Rasgai o vosso coração e não as vossas vestes, e convertei-vos ao Senhor, vosso Deus, porque Ele é misericordioso e compassivo, e tardio em irar-se, e grande em benignidade, e se arrepende do mal. Quem sabe se não se voltará e se arrependerá e deixará após si uma bênção, uma oferta de manjares e libação para o Senhor vosso Deus. E ainda tem mais. Além de se humilhar, além de jejuar, além de chorar, de prantear, de buscar a misericórdia do Senhor, de clamar, ainda precisamos agir, ainda precisamos proclamar a verdade. Olha o que diz aqui embaixo. Tocai a trombeta em Sião. Onde é que tem que tocar a trombeta primeiro? A reforma tem que vir da onde primeiro? A mensagem tem que ser entregada aonde primeiro? Em Sião. Sião é símbolo do povo de Deus, símbolo da congregação, símbolo da igreja.
do povo do Senhor. Eu sei que o Senhor está levantando várias pessoas. O Senhor está levantando várias pessoas para levar o Evangelho, não só lá fora, mas para pregar o Evangelho eterno também dentro da igreja, porque é necessário. Porque muitas deixaram a sã doutrina. Muitas estão se deixando levar por doutrina de demônios. Irmãos, é chocante dizer isso. Uma igreja se deixar levar por doutrinas de demônios, sim. Sim. Quando os líderes permitem que seus membros possam ir adentrar a casa do Senhor, que é santa, onde está a presença dele, a presença dos seus santos anjos, a presença do Santo Espírito, adentrar aquela igreja, aquela congregação, aquele local, aquele ambiente, de qualquer forma, vestidos de qualquer forma, para estar falando qualquer palavra lá dentro, conversando qualquer besteira, fazendo barulho, tirando a reverência daquele lugar santo. Porque isso vem de cima para baixo. E quando esses líderes permitem isso, quando os líderes permitem utilizar músicas que não são sacras, que tem uma letra, entre aspas, que fala de Deus, mas o ritmo não é de acordo com a vontade do Senhor, a melodia, a harmonia, o ritmo, não é de acordo com a vontade de Deus, que Ele já deixou claro qual é. Está aceitando sim. Está aceitando sim doutrina de demônios dentro da igreja. Quando lá do púlpito é permitido por líderes que as pessoas preguem somente sobre coisas frívolas e a mensagem não é centralizada em Cristo, que deve ser o sentido da nossa vida aqui e também no porvir, está deixando entrar sim doutrina de demônios. Quando as mulheres é permitido, estando na igreja, pintar cabelo, pintar unhas, encher o rosto de maquiagem para estar semelhante ao mundo, ou até pior, vestes sensuais, transparentes, coladas no corpo, com decotes mostrando o seio ou outras partes do corpo. São doutrinas de demônios. Porque não é a de Deus. E para Deus, só há o sim ou não. Ou você é dele, ou você não é dele. Precisamos voltar a proclamar o Evangelho eterno dos púlpitos da casa do Senhor. Entregar a mensagem que Deus mandar entregar. Falar para o povo. Reconhecer os seus pecados. Se humilhar, jejuar, se prostrar. Buscar a Deus. Todos nós. Porque o tempo é curto, o tempo está acabando.
E precisamos levar essa mensagem ao mundo. É para isso que Deus nos colocou aqui. Não pense que é por outra razão que você veio a este mundo. Você veio a este mundo para ser luz, para proclamar a verdade. Se você ainda não está nesse caminho, tenha certeza que o plano de Deus para você é esse. E o Senhor ainda vai te alcançar. E o Senhor ainda vai te transformar, ainda vai converter o seu coração para que você trabalhe também na obra dele. Essa é a vontade de Deus. Vamos seguir um pouco com a palavra do Senhor. Diz assim, ó: tocai a trombeta em Sião, promulgai um santo jejum. Na nossa igreja já promulgou um santo jejum? Já separou um dia para que toda a congregação jejue junto? Como se fosse um culto? Como os outros cultos? Se reunir para estar jejuando, clamando, chorando, pranteando, se humilhando? Proclamai uma assembleia solene, ou uma reunião solene. Por quê? Porque o inimigo ele se reúne para montar estratégias. O inimigo ele se reúne com os demônios para ver qual é a melhor maneira, entre aspas, qual é a melhor maneira de atingir alguém, de alcançar alguém. Ele tem metas. E nós, o que é que nós estamos fazendo? Estamos nos reunindo para traçar estratégias, para alcançar almas para Cristo, para alcançar metas? Eu não estou falando de 5 pessoas, de 10 pessoas. Eu estou falando de um bairro. Precisamos sentar para montar estratégias e dizer uns para com os outros: vamos ganhar este bairro para Cristo. Vamos ganhar essa vizinhança para Cristo. E por que não pensar grande, pensar alto? Porque o nosso Deus é todo poderoso. Ganhar a cidade para Cristo. Por que não? Às vezes a gente pensa tão mesquinho, tão pequeno. Só a minha vizinhança aqui ao meu redor. Não, vamos trabalhar, vamos sair. Chegou o momento, irmãos. Eu também preciso fazer isso. Essa mensagem também é para mim. Congregai o povo, santificai a congregação. Então precisamos nos reunir numa assembleia solene para nós jejuarmos, para nós buscarmos a Deus, para nos santificarmos, para nos prepararmos para a batalha, para a guerra espiritual. É uma guerra, irmãos. Você não fica dormindo no meio da guerra, porque senão você é bombardeado. Você nem tira a farda. Você não tira as armas da sua mão e coloca em outro lugar, porque você tem que estar preparado. Porque se a qualquer momento alguém quiser te bombardear, você tem como se defender. Você precisa ter uma estratégia para alcançar o inimigo, para vencer o inimigo.
para se desvencilhar da sua direção. Uma estratégia para vencer a batalha, para vencer a guerra. Ajuntai os anciãos. Está vendo que começa de cima para baixo? A reforma e o reavivamento. Reuni os filhinhos e os que mamam. Saia o noivo da sua recâmara e a noiva do seu aposento. Chorem os sacerdotes, ministros do Senhor, entre o pórtico e o altar, e orem. Poupa o teu povo, ó Senhor, e não entregues a tua herança ao opróbrio, para que as nações façam escárnio dele, porque hão de dizer entre os povos: onde está o seu Deus? Seja qual for a circunstância, irmãos, aqui está dizendo até para aqueles que casaram recentemente, que saiam dos seus aposentos para clamar ao Senhor, para buscar a Deus. Aqueles que são recém-convertidos, os que mamam, os bebês, os filhinhos, as noivas, os noivos, os sacerdotes, os anciãos, os ministros, todos precisam se reunir para clamar ao Senhor. Ninguém está apto para vencer essa guerra sem buscar a Deus, no clamor, na oração, no jejum, na humilhação. Ninguém está apto, irmãos. Sem o poder de Deus, ninguém está apto para vencer. Essa é a realidade, essa é a verdade. E aqui no final tem dizendo que é para a gente clamar como a gente deve clamar. Para que Deus nos poupe. Para que Deus poupe o seu povo. Para que Deus poupe o seu povo. Nos poupe de quê, irmãos? Alguma coisa vai acontecer. Não vai demorar. Os juízos de Deus cairão sobre a terra. Eu sempre estou dizendo isso. Deus está me mandando falar sobre isso. Os juízos de Deus cairão sobre a terra, irmãos. Não vai demorar. E o que precisamos fazer é clamar, é pedir a Deus misericórdia, é clamar para que Ele nos poupe desses juízos que cairão. Porque se continuarmos do jeito que estamos, achando que está tudo bem, nessa doce ilusão, ou melhor, nessa mornidão de Laodiceia, que somos ricos e de nada precisamos, que temos tudo. Mentira do diabo. Somos miseráveis, irmãos. Somos pecadores. Precisamos de tudo. Principalmente da graça de Deus. Principalmente da graça de Deus. Estamos esperando. O que estamos esperando? Vamos deixar chegar ao ponto, como diz aqui na palavra, nos tornarmos opróbrio para as pessoas, estarem dizendo aonde está o seu Deus. Que vergonha, irmãos. Vamos estar deixando chegar a este ponto. Vamos viver tão distantes do Senhor. Na nossa conduta,
que as pessoas vão dizer aonde está o seu Deus. Nosso Deus é o Senhor dos exércitos. O nosso Deus é o Senhor dos senhores e Rei dos reis. Ele nos chamou para vencer, irmãos. Ele não nos chamou para perder esta guerra. Devemos deixar a timidez, devemos deixar o medo, devemos deixar tudo aquilo que está nos impedindo de ir para frente dessa batalha, dessa guerra. Porque a vitória é certa. A vitória é certa. O Senhor, nosso Deus, nunca perdeu uma batalha, nunca perdeu uma guerra. E não vai ser agora que Ele vai perder. Ele sempre vai ganhar, eternamente, para sempre. Amém. Precisamos nos entregar, irmãos. Precisamos nos entregar. Eu vejo Deus. Eu ouço o Espírito Santo de Deus falar comigo todos os dias sobre isso. Precisamos fazer uma entrega completa, total. O Senhor não vai aceitar um coração dividido, uma mente dividida. Não confie nas suas vontades, não confie nos seus achismos, não confie nas suas inclinações, não confie nas suas tendências carnais, porque isto só nos levará à rotina, só nos levará à ruína. Aliás, isto só nos levará à destruição final e eterna. Vamos confiar no assim diz o Senhor, vamos confiar no que o Espírito de profecia nos diz, nos manda obedecer. É a palavra de Deus, irmãos. Vamos parar de ser hipócritas. Vamos parar de viver no mundo da Alice, do País das Maravilhas. Um mundo que você criou, que eu criei, na nossa mente, que tudo está bem, que aparentemente, se a guerra não estiver estourando aqui onde eu moro, para mim está tudo bem. Não está tudo bem, não. Vocês viram o que aconteceu lá na Turquia e na Síria? Vocês estão prestando atenção ao que está acontecendo no mundo? O nosso Deus está chamando a atenção. O nosso Deus está permitindo essas coisas acontecerem para que a gente abra os nossos olhos espirituais que estão cegos e despertemos do sono. Já chegou a hora de despertarmos do sono. Despertarmos do sono em que nos encontramos. Precisamos arregaçar as mangas e lutar. Acabou. Acabou. Desde que a pandemia desceu sobre a terra, acabou. O tempo em que nós não deveríamos, mas estávamos de braços cruzados. E Deus enviou. E Deus permitiu a pandemia vir sobre a terra para lembrar a muitos que Ele é soberano e Senhor. Que a nossa vida não é nada. Que tudo pertence a Ele. Que Ele tem o controle de tudo.
Vamos clamar ao Senhor. Irmãos, não vamos ter medo da perseguição, porque ela virá. Você queira ou você não queira, eu queira ou eu não queira, a perseguição ela virá e não está longe de vir. E se isso for necessário para que a gente se firme na presença de Deus, se isso for necessário para que seja distinguido o falso do verdadeiro, o trigo do joio, vamos clamar para que tudo aconteça logo, para que o Senhor volte e nos leve para um lugar diferente, irmãos, um lugar eterno, onde não haverá mais dor, não haverá mais pranto, nem clamor, nem morte, nem sofrimento. Vamos aprender a clamar ao Senhor como Ele mandou. Poupa o teu povo, ó Senhor. Não deixe que o teu povo se torne como opróbrio diante de outros povos, para que depois eles não venham zombar de nós, nos perguntando aonde está o nosso Deus. Que o Senhor tenha misericórdia de nós, que possamos a cada dia entregar nossas vidas ao Senhor de verdade, de verdade. O inimigo não está de brincadeira, irmãos. Ele não dorme um segundo. E nós também não devemos dormir. Devemos lutar. Chegou a hora de ir para a linha de frente. O nosso Redentor estará conosco e nos dará vitória. Amém? Que possamos continuar firmes, porque o tempo que estamos vivendo não é fácil e vai piorar. As dificuldades vão crescer, mas o Senhor estará do nosso lado, como Ele prometeu, porque Ele é fiel. Amém? Que Deus te abençoe no dia de hoje, que Deus te fortaleça, que Deus te firme nos seus caminhos, que a poderosa mão do Senhor dirija a sua vida e a minha vida, hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém?